Você já deve saber, já deve ter se dado conta, que o universo das humanas está para lá de repleto de experiências, teorias e conceitos muito peculiares. Então você que deve estar aí na faculdade ou no ensino médio, de repente estudando para o Enem, ou que simplesmente é alguém que curte filosofia, por exemplo, chegou até aqui porque você está querendo decifrar o significado dessa palavra epistemologia. Esse nosso papo. O que é epistemologia? Não é o único. Aqui no nosso canal você tem uma playlist dedicada justamente à tradução dessas teorias e desses conceitos para que você possa pegar a vibe filosófica e entender a ideia. Eu quero já antecipar aqui, papo reto, direto. Epistemologia vem do grego episteme, que significa conhecimento. Normalmente, nos livros, nos manuais, você encontra a expressão associada à epistemologia, teoria do conhecimento. Quando não, você também encontra a expressão filosofia da ciência. Nós já temos aí duas referências importantes para decifrar essa palavra. Solta a vinheta. Mais uma vez, indo direto ao ponto, quando a gente associa epistemologia à teoria do conhecimento ou à filosofia da ciência, é importante que a gente entenda que quem faz epistemologia ou a epistemologia seria o equivalente a um departamento da filosofia que vai se preocupar em entender como o conhecimento é possível, qual é a fonte do conhecimento, quais os critérios que fazem com que uma pessoa consiga, de fato, adquirir o saber. Então é por aí que a gente vai pensar a parada. Você já deve ter percebido também, se fez uma pesquisa rápida, que quando se fala de epistemologia e a gente lembra desse lance da filosofia da ciência, é porque as discussões mais pesadas aconteceram justamente na modernidade, com o embate de duas grandes correntes filosóficas. Mas antes de chegar aí, eu quero dizer o seguinte: as discussões sobre epistemologia, elas estão aí ao longo de toda a trajetória da filosofia. Se você vai olhar a história da filosofia, você vai encontrar algum pensador dando ali, a sua versão ou expressando a sua visão acerca da possibilidade ou da fonte do conhecimento. Aqui eu vou destacar brevemente Sócrates. Você já deve pensar Sócrates como um cara que defendeu o inatismo. E o que isso significa? Significa que para Sócrates, o verdadeiro saber, ele não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por isso que a filosofia de Sócrates é considerada uma filosofia que valoriza demais o autoconhecimento, a capacidade de pensar, racionalmente, de maneira autônoma. Seria esse o exercício do Sócrates. Ele acreditava que o saber verdadeiro está dentro de cada um de nós. E aí, a gente vai ter que fazer um exercício, segundo Sócrates, de maiêutica, onde o indivíduo vai ser questionado, sendo assim, estimulado a pensar, dando ali o parto das ideias. Já Platão, o seu principal discípulo, vai defender a tese da reminiscência, o que é um tipo de inatismo, só que um tanto quanto mais aprofundado, por assim dizer, na medida em que Platão vai dizer que o saber está gravado dentro das nossas almas. Almas essas que tiveram contato com tudo que é perfeito e com as formas eternas e imutáveis no mundo inteligível. A palavra reminiscência, por sinal, significa recordação, memória ou lembrança. Então, de acordo com Platão, quando nós vivemos as experiências, passamos por elas, nossa racionalidade é desafiada a procurar dentro de nós esse saber. Então Sócrates e Platão estão na mesma vibe, diferentemente de Aristóteles, principal discípulo de Platão, que muito embora levasse em conta o quanto a racionalidade é importante, na história da filosofia, Aristóteles é lembrado como um cara que defendia a experiência, a mão na massa, a prática. Por isso que ele é tido como um empirista. A palavra empirismo vem de empiria, que significa justamente experiência. Dando um pequeno salto na história, quando nós vamos dialogar com os medievais, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, a gente vai perceber a influência dessa filosofia antiga, na medida em que o Santo Agostinho ele vai trazer o platonismo para o cristianismo e São Tomás de Aquino vai trazer o aristotelismo para o cristianismo. E aí, o resultado disso é o quê? O Santo Agostinho
vai defender a fé como a chave para a produção do conhecimento. Ele vai enxergar Deus como essa fonte do saber, até porque nós estamos falando de uma Idade Média cuja mentalidade era teocêntrica, e esse saber vem por revelação. O saber está dentro do indivíduo, mas ele depende de Deus e da fé na produção desse saber. Já o São Tomás de Aquino vai defender a articulação entre razão e fé, compreendendo que existem coisas espirituais que vão requerer de nós a fé, mas também a razão, e nas questões relacionadas à natureza, à humanidade, a razão vai meio que tomar a frente, mas acompanhada sim da fé. Ele defende que um elemento acaba complementando o outro. E quando nós chegamos finalmente na modernidade, eu já tinha antecipado que a principal discussão epistemológica é justamente dentro da epistemologia moderna, nessa pegada da filosofia da ciência, nós temos aí um grande fight entre duas correntes, racionalismo e empirismo. Nunca é demais frisar, por exemplo, que os racionalistas, eles levavam em consideração sim que os sentidos de alguma forma participam da produção do conhecimento, mas eles vão defender a supremacia da razão, obviamente. Já os empiristas modernos, eles vão defender o protagonismo dos sentidos, da percepção, da experiência. Então fica ligado. Quem são os maiores representantes, na minha humilde opinião, dentro daquilo que eu estudei, sobre o racionalismo? Quem representa bem? Aquele que é considerado o pai do racionalismo, o René Descartes. E eu vou destacar aqui também o Spinoza. Dois pensadores que vão defender demais esse protagonismo, esse poder que a razão tem de ajudar o ser humano a equacionar os seus problemas. Já o empirismo tem grandes representantes também. A gente pode destacar aqui o Francis Bacon e o seu empirismo indutivo. A gente pode destacar o David Hume e o seu empirismo radical. E nós podemos destacar também o pensador John Locke, que ajudou, de certa forma, a popularizar o empirismo através da expressão tábula rasa. Ele defendia a visão de que a mente humana seria como uma folha em branco, cujo conhecimento vai sendo escrito ali com o passar do tempo, justamente a partir das experiências. E a cereja do bolo, que a gente poderia colocar aqui, é Immanuel Kant. Kant, inclusive, que vai ali elaborar o criticismo, ele vai tentar conciliar argumentos racionalistas e empiristas. E ele vai dizer que os critérios que vão embasar, que vão dar viabilidade, os critérios de possibilidade para que o conhecimento aconteça, eles estão inseridos no intelecto humano. Nós temos uma estrutura intelectual inata e universal que carrega todas as condições de possibilidade para o conhecimento acontecer. É como se a nossa mente ela tivesse ali uma série de compartimentos vazios que vão ser preenchidos a partir da experiência. Então, a gente fez aí uma viagem pela história da filosofia, né? Por um recorte especial lá da antiguidade até chegar na modernidade, para tentar fazer você ter segurança e clareza para lidar com o termo epistemologia. Lembre que toda vez que você se deparar com o termo epistemologia, você vai ter uma reflexão ou um debate sobre a natureza do conhecimento. Gostou do conteúdo? Deixa aí o teu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e lembra de ativar as notificações. Compartilha esse conteúdo com a galera da tua turma da faculdade, ou do cursinho, ou do colégio, para que eles também possam participar dessa nossa resenha filosófica. Deixe aqui nos comentários as suas impressões, suas dúvidas, sugestões, porque o papo ele não acaba quando o vídeo acaba, porque aqui a gente tem uma comunidade das ciências humanas no canal do Professor Krause. Um grande abraço e até a próxima.